Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez, querendo primeiramente agradecer a Deus por estar vivo e segundo a você que assiste os meus vídeos, dá o seu like, o seu dislike. Peço, dê o seu like, o seu dislike, faça seus comentários, eles são fundamentais para mim. E outra coisa, eu quero que vocês também se inscrevam no meu canal do YouTube para que ele possa crescer e eu possa monetizá-lo. Bom, eu resolvi, ontem eu estava dormindo, deixa eu dizer o dia que eu gravei. Estou gravando dia 30 de 11 de 2021, às 14 horas e 28 minutos. Ontem, portanto, 29, eu fui dormir lá por volta de 11h30, eu acordei e pensei, né, assim, fiquei pensando e me deu vontade de falar alguma coisa sobre Serra dos Bois, né? Vocês sabem que a minha relação com Serra dos Bois é uma relação de amor intenso. E eu não abro mão disso. É claro que eu, como espiritualista, não posso me apegar à terra. Mas, enquanto eu estiver vivo, encarnado neste planeta, eu acho que a gente amar o local que a gente nasceu, né, a cidade como que a gente nasceu, o estado que a gente nasceu, a pátria que a gente nasceu, a família brasileira, né, é muito importante como ser humano. Então eu tenho que ter esse amor pela família brasileira, pelo estado de Pernambuco, por Taquaritinga do Norte, por Serra dos Bois e pela família de Serra dos Bois. Eu acho que o núcleo, né, o meu começo, possivelmente o meu fim. Né, bom, esse vídeo eu não vou me preocupar. Se você não quiser assisti-lo até o fim, não tem problema. Porque o que acontece? Eu nos vídeos que eu gravo sempre, sou eu o diretor, eu trabalho sozinho, não tenho dinheiro ainda para contratar um assistente para me dirigir, vamos dizer assim, para dizer, ó, falta 1 minuto, falta 2 minutos, não. Então eu tenho que ver tempo, eu tenho que ver rascunho, eu tenho que ver notificação. Então eu acabo me perdendo. Esse agora não, esse agora eu vou abrir o coração, vou abrir a memória e vou falar o que eu me lembrar. Se eu ficar devendo, eu vou consertando nos próximos. Eu vou contar a história de Serra dos Bois, não é de Serra dos Bois, mas de algumas pessoas de Serra dos Bois, né, que eu gosto muito, e do meu ponto de vista, a minha vivência, o que eu aprendi com eles, a maneira por que eu gosto deles, enfim, então abrir o coração. Vai ser não é um depoimento que eu faço, né? É uma história, vamos chamar de história de depoimento. Claro que hoje eu não finalizo, porque é muita coisa. A história de Serra dos Bois, apesar de ser um sítio bem simples, tem uma história rica, né? E até porque eu faço parte dela, né? Vamos lá, eu vou começar por uma figura, depois eu falo do meu pai, ou até deixo para que outras, quem sabe se eu não desperto, que outras pessoas falem do meu pai, né? Eu vou falar de uma figura que eu respeitei muito, que eu amo muito, depois eu vou falar de outros, mas eu começo, até porque ele é da letra A, né? Eu vou começar com Arnóbio. Arnóbio, ele nasceu e se criou em Serra dos Bois, né? Ele era filho de José Genuíno da Cunha de Gravatá, do Ibiapina. Eu não sei a origem dessa família Genuíno, de onde ela veio. Sei que o Genuíno em Gravatá do Ibiapina, hoje Gravatá do Ibiapina, que era Gravatá de Jaburu, é uma família muito grande, família muito importante, né? E Arnóbio é filho desse seu José Genuíno, que acho que foi vereador e um dos fundadores, ou fundador da banda Padre Biapina de Gravatá. É uma das melhores bandas da região e foi José Genuíno que fundou, né? Esse José Genuíno casou com a dona Zefinha, né, Josefa, que era filha de Aleixo Porto. Esse Aleixo Porto, ele é de uma geração, vem Aleixo Porto, Ludogero Porto, tem o Tinuto, Pedro Aleixo e Ricardo. Um no Riacho Santo Antônio, o outro no Tanque Raso e dois em Serra dos Bois. O Ludogero Porto eu falarei depois, e provavelmente
de Pedro, né, e de Ricardo. Eu vou me focar hoje em Aleixo Porto. Aleixo Porto casou, teve muitos, teve, acho que filho homem só o Maximiano Porto, que se envolveu muito em Serra dos Bois, mas no fim foi morar em Carpina, e tem família no sul de Pernambuco, né? Maximiano Porto, e que a gente está separado. Eu não tenho contato com a família de Maximiano Porto, mas ele, Tinuto, por exemplo, eu sei que esse Tinuto ele tem muita família em Caruaru. Arlindo Porto, né, que foi um grande comerciante, se eu não me engano, foi presidente da Associação Comercial de Caruaru, é filho desse Tinuto, e esse Tinuto nasceu nesse lugar chamado Serra dos Bois. Essas famílias estão, assim, elas nem sabem disso, né, que é onde o pai nasceu, onde o avô nasceu, provavelmente tem muitos descendentes desse Arlindo Porto, eu não sei se tem, né, mas vamos lá, então Aleixo Porto teve, eu vou falar dos filhos de Aleixo Porto que eu me lembro, teve Maximiano, Maria Porto, que foi a segunda professora de Serra dos Bois, né? Porque a primeira professora foi mestra, ela chamada de mestra. Essa professora na biografia de Padre na biografia de Padre Biapina chama-se Águida. Ela foi alfabetizar as famílias em Serra dos Bois. E essas famílias, o trabalho de mestre, a qual a gente rende homenagem, eu rendo uma homenagem à mestra, ela deixou vamos dizer assim, um fruto, que foi Silvia Borges, que foi minha professora, e Maria Porto. Maria Porto foi a professora de todo mundo, né? Ela aprendeu com mestra e formou tia Silva e Severina de Zé França, como a gente conhece, tia Bia, né? E teve Zifina, que eu acho que foi, eu a conheci viúva, ela não deixou filho, e tinha também uma filha chamada Xixi, eu acho que era Xixi. Desculpa, eu não sei o nome, porque eu estou falando de forma bem oral. A, a Zefinha, que é a mãe de Arnóbio, né? A Arnóbio teve muitos, já é a segunda, a Zefinha, a Josefa era a segunda esposa, acho que era a segunda esposa de seu José Genuíno, e teve Arnóbio, ele teve outros irmãos e irmãs, Alacoque, por exemplo, me lembro de Alacoque, era irmã de Arnóbio. Só que Arnóbio casou e sempre viveu a sua vida toda em Serra dos Bois. Ele casou com uma moça chamada Maria, né? Deve ser Maria Martins da Cunha. Ela era filha acho que Maria era filha de um tal de Miguel Martins, que é da minha família, né? E Arnóbio e Maria tiveram, eu não sei se foi 5 ou 6 filhos. Foi Josefa, que é viva, mora aqui, acho que em Santa Cruz, Cristina, José, Geraldo e Nenê. Né? Nenê era José também, tinha uma menina chamada Mailda. A Mailda, infelizmente, foi vítima da praga da paralisia infantil, não tivemos a oportunidade, ela não teve a oportunidade de viver. Viveu muitos anos, mas de uma maneira muito precária, quase, né, ou seja, uma vida horrorosa. Graças a Deus ela desencarnou, porque com certeza ela sofreu muito. Não dá para eu descrever como era a vida de Mailda. Mas a Cristina não, a Cristina é casada, mora em Santa Cruz, José casou também e, e tem filhos, já faleceu. Geraldo morreu, acho que morreu solteiro, e Neném também, Neném morreu há pouco tempo e tá muito, deixou filhos, né? E mora, acho que em Gravatá. Ele tem um casal, acho que é um filho e uma filha, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu me criei quase na casa de Arnóbio. Né? Então eu tenho muito carinho por Arnóbio, por Maria, né? Por José, por Zefinha, né? Por Geraldo. Geraldo era meu, vamos dizer assim, meu parceiro, né? Uma pessoa que eu tenho muita saudade dele. E, e a gente viveu, né? Eu fui embora para o Rio de Janeiro e quando, infelizmente, ele faleceu, nós não tivemos mais a oportunidade de viver, né? E assim, era uma figura muito rica, né? É uma figura que
Eu gostava de Arnóbio porque eles se juntavam, né? Talvez essa minha virada, meu interesse pela literatura, vamos dizer assim, pela filosofia, pela sabedoria, né? Porque ser filósofo é amar a sabedoria, né? Então eu gosto muito de aprender. Não sou filósofo, porque para eu ser filósofo eu teria que me fazer ir para a faculdade, mas eu gosto dessa questão do filosofia, né? O amor pela sabedoria, o amor pela leitura, né? Foi a Arnóbio provavelmente que me influenciou. Por quê? Porque era a coisa mais gostosa, vamos dizer assim, mais bonita que eu achava, é que papai e ele saíam, né? Era mais ou menos, dá uns 20 quilômetros, 20 quilômetros mais, eram 6 léguas, né? De Santa Cruz do Capibaribe para a Serra dos Bois. E papai e Arnóbio eram os últimos a sair da feira. Então toda segunda-feira eu vinha com o papai, né? Adorava vir para a feira com o papai. E vinha e quando voltávamos à noite, papai e Arnaldo conversando, e eles contavam histórias das famílias, descobriam parentes em tudo que é lugar, todo mundo era da família de papai, né? E Arnaldo também, ele tinha uma facilidade de conhecer, de dizer, né, as pessoas que eram famílias dele, né? E conhecia o mundo todo e contava as histórias das chuvas do sertão, porque a feira de Santa Cruz, depois eu falo da feira de Gravatar, era um ponto de encontro. Eu escrevi um artigo sobre isso no jornal, acho que chamava-se Vale do Capibaribe, na década de 80, exatamente sobre isso. A gente chegava toda segunda-feira, que a gente vivia no sítio isolado, não tinha rádio, né? Eu só fui ver rádio no final da década de 70, na metade da década de 70, né? 75 por aí, 74, 75 que eu fui ter rádio, né? Eu nasci em 57. Então as pessoas não tinham outro meio de informação que não fosse a feira. Então se encontravam numa velha Santa Cruz, né, que eu não tenho mais hoje a mínima referência para vocês, mas chamava-se o Hotel Dona Maria Duda. Alguém de Santa Cruz deve conhecer. E nesse hotel se encontravam as pessoas do sertão, do sul, né, de Serra Branca, São João do Cariri, São Domingos, Cabaceiras, Frei Miguelinho, Santa Maria do Cambucá, Surubim, e trocava-se essas ideias. Um contava que estava chovendo, que estava seco. Então a gente ia, aí terminava, anoitecia de segunda-feira, saía e voltávamos para a Serra dos Bois. E essa história era com papai e Arnóbio, como não tinha escrita naquela época, acho que eles recontavam para reaprender, para memorizar, para contar para as pessoas, para os amigos. Então chegava às vezes na terça-feira de manhã, ou na terça-feira de noite, na quarta, na quinta e sucessivamente. Naquele tempo as pessoas se reuniam, as pessoas visitavam uns aos outros. Nós íamos na casa, né? Papai ia na casa de Padrinho Geraldo ia lá em casa, a gente ia à casa de Arnaldo ia lá em casa e se contava histórias, se juntava para descascar milho, para descascar feijão, para descascar mandioca, e nesses encontros tinha esses papos. Então era uma fase oratória, como eu estou fazendo agora, né? E essa riqueza era assim que a gente aprendia. E o menino era muito engraçado, não sei por que eu me interesso por isso, porque o menino era proibido falar. Quando as pessoas adultas falavam, os meninos tinham que ficar calados. Então eu não podia falar, porque se eu falasse, seria absolutamente repreendido, né, para não perturbar os adultos. Muitas vezes eu sabia que os adultos estavam contando fofoca, mas a gente sabia e não podia, às vezes ria, mas não podia duvidar, dizer que era mentira, porque, né, se dissesse apanhava. Então, mas essa vida. Então Arnóbio, assim como Zefinha, como Maria, Cristina, né, eu tenho carinho por esse povo. Arnóbio tem essa importância na minha vida, né, de ter sido vamos dizer assim, um dos
oradores, né, que me passavam sabedoria, porque era muito rica um tempo que, que eu fui para a escola, como falei, né, até uns 10 anos, eu fui para a escola, aprendi. E eu me chamava a atenção, porque naquele tempo você comprava numa bodega, que chamava-se bodega em Santa Cruz de Capibaribe, comprava-se muito sabão, né, para lavar roupa, e o sabão era em barra. E eles embrulhavam esse sabão em jornais velhos, né, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, e eu achava muito, eu torcia, né, para que quando papai chegava da feira e comprava trazia sabão, eu já corria pegar aquelas páginas de jornais velhos e ficava lendo, e ficava me encantando. Às vezes era uma página inteira e eu ficava lendo, muitas vezes não entendia nada, mas achava aquilo muito rico. Foi uma fonte de informação, né? Ou seja, um papel que servia para embrulhar, papel de embrulho, vamos dizer assim, mas também ele me serviu para a minha cultura, para o meu aprendizado, né? E a conversa, uma das coisas que mais me enriqueceu, né, foi a conversa dos mais velhos. Eles contavam as histórias, contavam os causos, né? E a gente ia aprendendo, ia memorizando. Então, muitas das coisas que eu tenho da história de Serra dos Bois, né, veio através das informações de Arnob, das informações de papai, das informações das pessoas mais velhas, né? Então eu tenho aqui por Maria, Cristina, Josefa, José, Neném, Geraldo, é muita saudade. Eu começo, é claro que eu vou falar, posso falar de outras pessoas, mas tem por Arnóbio essa grande admiração. E Arnóbio foi, graças a Deus ele gostava muito de mim. Arnóbio era meu fã, ele era assim meio ranzinza, né? Ele não gostava muito de sorrir, mas eu fazia Arnóbio sorrir, né? Quando eu chegava, eu contava uma historiazinha, eu já estava adulto, já estava morando no Rio de Janeiro, né? Eu voltei lá e já estava bem idoso, mas eu fazia Arnóbio dar umas boas risadas. Então tenho muita saudade, né? De Arnóbio, né? De papai, né? Que a gente, essas caminhadas, né? Das feiras, né? De Santa Cruz para Serra dos Bois, de Serra dos Bois para Gravatar, né? Que nós temos uma ligação muito grande com Gravatar de Ibiapina, né? A feira de Gravatar era na sexta-feira, todo mundo, né? E tinha uma missão, assim, todos em Serra dos Bois são católicos, né? Então, e tem a questão da missa da primeira sexta-feira do mês, a primeira missa, né? Então era uma festa. A gente sair de Serra dos Bois, eram 3 léguas, né? Como eles chamavam, a pé, né? Mas era uma festa, porque era tanta gente, né, que se juntava, as mulheres com um cesto de ovos, elas criavam galinhas, né? E vendia, sei lá, levavam 30, 40 ovos, era pesada aquela cesta. Imagina, elas tinham aquela técnica, né? Umas botavam na cabeça, faziam uma rodilha e levava, e chegava lá, vendia lá os compradores, né? De ovo lá, que era o seu Inácio Boneco, né? Zé Pereira, não, Zé Pereira só comprava algodão, mas que Inácio Boneco comprava ovo, tinha seu Dãozinho Bernardo também que comprava ovo. E a feira de Gravatar era bastante grande, né? Tinha armazéns, e aí as pessoas vendiam aqueles ovos e apuravam aqueles, sei lá, bem, coisas, valores pequenos, né? Porque 30 ovos, né? Não sei quanto custava um ovo naquele tempo. Hoje não, parece que o ovo tá bem valorizado, mas no tempo que eu era criança, ovo de galinha não valia nada, né? Tinha um velho comprador também de ovo, chamava Seu João Gino, que também comprava, né? Era muito interessante. A minha infância era uma infância muito feliz. Assim, se eu for contar as histórias, né, das coisas que eu vi, que eu vivi em Serra dos Bois, é muito lindo, é muito lindo. Mas hoje acho que eu vou ficando por aqui. Eu quero, é uma homenagem a Arnóbio, viu? Hoje eu me dedico a Arnóbio. Não sei por quê, porque ele é da nossa família, era primo legítimo de papai, de minha avó, né? Acho que o Aleixo Pô, não, ele era filho de José Genuíno, então ele era mais primo de minha avó do que de papai, né? A Zefinha
A mãe de Arnóbio acho que era prima legítima, ou prima, acho que era prima carnal da minha avó. Então, Arnóbio tem uma ligação muito forte. E eu tenho uma ligação muito forte com Arnóbio, com certeza Arnóbio comigo, porque a gente, eu nasci praticamente, me criei na casa de Arnóbio e era muito gostoso a convivência com a família de Arnóbio. Eu me sinto muito feliz, né, por ter sido bem recebido pela família de Arnóbio em Serra dos Bois. Até hoje eu nutro saudade, mas eu vou contar outras histórias também de Serra dos Bois, não vai ficar só nessa não. Ok, gente? Muito obrigado a você. Isso aí eu acho que todo mundo pode fazer isso, né? Hoje eu fiz essa homenagem a Arnóbio, mas tem outras histórias para contar. O povo de Serra dos Bois não vai ficar com ciúme de mim não, porque eu vou falar deles, de outras pessoas. Até porque eu não sei se eles gostam, né? Eu tenho certeza que a Arnóbio fica feliz com isso. Ok? Muito obrigado.